os próprios causadores disso. Amém? Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15 diz assim: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade, pedimos a Sua graça, que o Seu Espírito Santo nos guie e nos dá, Senhor, o entendimento dessa Sua santa palavra para essa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse aqui, antes de começar a ler, nós somos pecadores, ferrenhos, estamos prontos a pecar. Somos armas poderosas que, se não devidamente ajustadas, corremos para o mal. Podemos ser pessoas usadas por Deus e para a glória de Deus, como também pessoas usadas para o mal e para a glória do mal. Amém? Como eu disse aqui uma vez, Deus tem planos para nós, o inimigo também. Como saber que caminho estamos? Se somos guiados pelo Espírito, glorificamos a Deus. Se somos guiados pela carne, glorificamos ao inimigo. Por quê? Cometeremos as obras da carne. Mas você pode falar assim, Rodrigo, como que funciona isso? Qual é o padrão? Por que eu sou tendencioso ao mal? Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Parece um negócio meio estranho. Quero fazer alguma coisa. Vou e faço. Não quero fazer alguma coisa. Não vou e não faço. Não. Paulo fala, dentro de mim tem uma luta. Uma luta que não tem fim. Infindável. Ela acontece do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Essa luta é do bem contra o mal. Do que glorifica a Deus, do que glorifica ao maligno. Quem vai vencer? Por que existe essa luta? Por que é tão conflitante assim? Aí o livro de Tiago, ele responde muitas das nossas perguntas. Por que é assim? Será que é Deus me tentando? Será que é Deus colocando a tentação à minha frente? Ele fala, não. Deus não tenta ninguém. Aí, por vezes, nós falamos assim, mas eu fiz isso, mas foi o diabo que fez isso. Tiago, não foi não? Não foi. Não é assim que as coisas acontecem. As pessoas estão acostumadas a jogar a culpa no demônio. É o demônio. É isso. Irmão, salvo as exceções de possessões malignas, né? De pessoas que realmente são possessas por esses espíritos, e você percebe grandes atrocidades, você fala, que isso? Um ser humano não faria isso. Salvo essas raras exceções, a maioria das coisas somos nós mesmos que praticamos. Nós mesmos que fazemos, que permitimos, que damos essas legalidades. Tiago escreve assim, a tentação, ela não vem de Deus. Você vai, por exemplo, ver aí, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Por toda a Bíblia você vai ver que Deus guia o seu povo aonde? Para pastos verdejantes. Não para essas tentações, igual vou tentar ele. Não. Ele conduziu o Senhor ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo Satanás. A condução ao deserto é do Senhor. Por quê? Você vê as provações. Entenda a tentação e entenda a provação. Pedro diz que a nossa fé, ela precisa ser provada pelo fogo. Para quê? Para ver se é verdadeira. Vamos ver se essa fé é verdadeira?
Aí Deus nos leva para a provação. Pronto, provou, tá com a fé, tem fé. Foi provado pelo fogo que a fé que ele tem é verdadeira. Agora, ser levado à tentação não é do Senhor. Não é do Senhor. Essa tentação, ela vem de onde? De dentro de nós. Desde quando? Desde a queda de Adão lá no Éden. Você vai por vezes, as pessoas falam, olha, eu tenho meu livre-arbítrio. E eu já falei esse assunto aqui algumas vezes, mas entenda que você não tem o livre-arbítrio pelo seguinte ponto. Você solta um carro alinhado, com as rodas devidamente alinhadas, com tudo em dia, cambagem, o balanceamento, o alinhamento. Você solta o carro e acelera. Ele vai reto. Ele vai reto, ele vai embora. Ele não pende para nenhum dos lados. Ele não puxa para a direita, ele não puxa para a esquerda. Quem que era esse carro? Adão antes da queda. Ele não tinha a influência do mal correndo nas suas veias. O pecado ainda não fazia parte da vida dele. Então, ele era esse carro alinhado, bonitinho. Você solta o volante, ele vai embora. Quando entra o pecado, irmão, as rodas, elas se desaliaram. Eu estou usando esse exemplo para que você talvez entenda de uma melhor forma. As rodas, elas ficaram meio pensas, cada uma para um lado. Então, o carro que é solto, ele não vai andar em linha reta, ele vai facilmente ir para os lados, seja para a direita, seja para a esquerda. Tendenciosamente, você pode entender isso como que o ser humano, se não tivesse o pecado, ele ia ser esse homem que andaria em caminhos retos, que continuaria servindo a Deus com alegria, que iria nos caminhos do Senhor sem forçar. Mas com a influência do mal, do pecado, correndo dentro dele, essa matriz foi alterada. Esse pensamento foi deturpado. Dentro do homem corre o quê? O veneno do pecado, que todo momento tenta tirar ele do caminho reto. Que a todo momento quer tirar ele daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que é puro. Por isso Tiago diz, ninguém diz que a tentação vem de Deus. Por quê? Porque ela está dentro de nós. Você é tentado pelo que você gosta. Você é tentado na onde você tem fraqueza. Quem é que articula isso aí por vezes? Por vezes é usado pelo inimigo. Ele vem, ele te cerca, ele te ronda, ele sabe os seus pontos fracos, aí ele vem e te oferece o prato. Mas você vai cair na onde? Aonde dentro de você existe a fraqueza. Aonde dentro de você há essa brecha. Tem gente que mente que nem sente. A mentira já é uma verdade para ele. Ele mente com uma tranquilidade, com uma facilidade. Eu conversei uma vez com um rapaz que ele não tem 50 anos, acho. Tem? Deve ter. Ele falou que participou da guerra do Vietnã. Tranquilo. Eu estava dentro da gurita. Ele falou que estava dentro da gurita, não é guarita, mas da gurita. E os vietnamitas, irmão, contou aquela história com tanta riqueza de detalhe que eu falei, mas acho que ele está brincando, não é possível. Os vietnamitas vinham, não sei o quê. Eu falei, mas será que ele está falando sério ou ele está brincando? Porque para ele já é uma verdade, eles contam com uma destreza. Por quê? Ali é o ponto fraco dele. Mas quem está mentindo? É o demônio que está mentindo na boca dele? Não, é ele mesmo. Outros não mentem, mas roubam. Uma mão leve, irmão. Nossa, você moscou, ele leva o seu relógio, você nem percebe que ele tirou. Quem é que faz isso? Da onde que vem esse desejo? Quem que passa na vitrine? Aí ele passa, ele olha. Aí aquele negócio começa. Começa a fomentar dentro dele. Começa a esquentar ele. Ele olha. Não tem ninguém vendo. Aí começa. Mas aquilo ali dá pra... Você está percebendo que é de dentro? Ele só viu. Só observou. A concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Um desejo exagerado.
É um desejo fora de controle que nós temos. Se não vigiarmos, vamos cair nisso. Você olha, olha a chance. Há quem diga que para alguém se tornar um ladrão só precisa da chance. Olha a chance, vou lá. É aquilo que vai aflorar nele. Então ele vai ir para aquele lado. Outros são outras áreas. Não mente, mas rouba, não rouba, mas trapaceia, não trapaceia. Mas ele sempre vai ter alguma área que grita mais forte. Talvez você está aqui, está pensando na sua. Talvez você... eu sou irritado por natureza. Que natureza que traz a irritação? A natureza da carne. Não é assim? Da carne, é o que está dentro de nós. É o inimigo que fica irritado no seu lugar? Não. Somos irritados por nós, né? Você começa a se falar de novo, não vou fincar a mão. Né? Então você vai ficando nervoso, você vai alterando, você vai ir até que você explode. Né? Até que você explode. Isso é o quê? Tiago vai fazer essa comparação do nascimento, da concepção do pecado, da realização, do começo ao fim. Ele explica isso como? Na ligação de uma mulher que está grávida de uma criança. Aí Tiago, para ilustrar isso, ele fala assim, ó, cada um é tentado, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. O que ele entende aqui? O que ele explica aqui? Que o homem está ali, assim como uma mulher, assim como essa mulher. O homem está ali, ele olhou, aí ele engravidou daquilo. Está ali, a semente está dentro dele. Ele começa a observar, ele começa agora a traçar planos para que ele faça o quê? Para que aquela obra chegue ao fim. Aí a comparação é a mulher. A mulher grávida. Ela recebe essa semente. E aquela semente vai acontecer o quê? Vai passar pelo processo do crescimento. Não é assim? Vai lá, é um óvulo, vai crescendo, vai avançando. A criança vai tomando corpo. Não é assim que acontece? 2 meses, 3, 4, e assim você vai indo. Assim é um homem que quer pecar. Na sua vontade, ele já foi tentado, ele cedeu à tentação. Aquilo agora está tomando conta da vida dele. Aí ele está crescendo, ele está avançando. E aí ele vai indo, ele vai se dando corpo àquele tipo de pecado que ele já imaginou na mente dele. E aquilo vai cedendo para ele. Ele vai, a vida dele agora é voltada para aquilo. Até que nasce. Até que essa criança nasce, até que esse pecado nasce. Você vê que ele diz aqui, ó, verso 15, e o pecado sendo consumado gera morte. A criança sendo consumada, ela gera vida. O pecado, quando ele é consumado, ele gera morte. Conforme o quê? Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Amém? Então nós entendemos que Deus não prova ninguém, cada um é tentado aonde está a sua falha. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A tentação, irmão, ela é pessoal e interna. Eu tenho a minha, você tem a sua. Aí nós fica aquele negócio, né? Aí, mas nisso eu não caio. Mas você cai em outra coisa. Aí alguém pode olhar para você e falar, não, mas esse pecado desse irmão, eu não bebo desse jeito. Mas mente que é uma beleza. Não, mas eu não minto. Então cada um tem a sua tentação pessoal e interna, que é localizada onde? No coração. Por isso que o autor de Provérbios diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Ou para a morte, ou para a vida. Então nós devemos a todo momento ter isso em mente. Qual é o exemplo que você pode ter aqui também? A tentação,
ela é a isca usada por Satanás. Eu vou dar um exemplo aqui para você ver aqui, ó. O livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 10, 3 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Tem gente que diz que a tentação foi grande e eu não consegui vencer. E por que não conseguiu vencer? Nós devemos clamar pela graça de Deus antes da queda. Você percebe que as orações geralmente são de reconciliação? Ah, Senhor, me perdoe. Ah, Senhor, eu caí novamente. Ah, Senhor, nessa vez de novo eu pequei, Senhor. Pela mesma coisa, pelo mesmo erro. Ah, Senhor, aqui. Por quê? Porque não teve a vigilância antes. No momento da tentação, pronto. Ali é a hora. Estou sendo tentado. O que eu devo fazer? Deixa eu voltar. Por quê? A tentação é pessoal e interna. Mas o escape da tentação é espiritual e externo. Amém? O escape vem de Deus. O escape vem do alto. Para quê? Para essa tentação que é pessoal e interna. Quer ver um problema que a gente encontra aqui? Nós temos problemas com isso. Um problema grave com isso. Nós temos problemas, por exemplo, de confissão de pecado. Nós temos um problema terrível que é confessar pecados. Eu tenho pecado, mas você não sabe. Por quê? Porque eu não confesso. Você tem pecado, que eu não sei por quê. Porque você não confessa. Vez ou outra, né, como a irmã Silene disse aqui no domingo, ela confessou. Olha, eu sou assim. Fiz isso, agi dessa forma. Aí tem por vezes, alguém que escuta isso e fala, nossa, mas é assim. Ah, mas quem não tem um negócio, uma ovelha negra aí? Quem não tem aquela área da vida que você fala, meu Deus, seus irmãos descobri isso aqui. Quem que não tem? Todos nós temos. Uma falha, um erro, algo que é o seu, algum ponto da sua vida que é o seu X da questão. Você mira em oração naquele alvo todos os dias para Deus te dar misericórdia, para Deus te ajudar. Mas por vezes você não vence aquilo. Você está lutando, você está pelejando, você está esperando em Deus. Mas a Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados aos santos. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Nós temos medo. Temos medo do olhar crítico. Mas essas confissões, elas nos ajudam no momento da tentação. Só que o problema é, será que quem vai ouvir vai entender assim? Vou dar um exemplo clássico aqui para você. Imagina que o homem, ele está sendo tentado com uma mulher lá no serviço dele. Ele foi trabalhar, aí ele agora tem uma secretária, e ele está sendo tentado por essa mulher. Você acha que esse homem, ele vai ter coragem de chegar na casa dele e falar isso? Você acha? Quantos acham que sim, quantos acham que não? Não vai. A não ser que ele for muito homem de Deus e confiar muito na mulher dele. Para ele chegar lá e falar assim, amor do meu coração, minha deusa, meu ébano. Olha só. Então, uma notícia importante para dar aqui nessa casa. Talvez ela está pensando, aumento de salário. Ó, vou poder ir pro shopping, vou torrar o cartão. Aí ele fala assim, tem uma moça lá no serviço que ela meio que assim tá ganhando meu coração. Eu acho que antes dele terminar de falar, o havaiano já vai estar na metade da boca dele. Ele vai falar, né? Por quê? Porque nós não tem coisa que não vem no ser humano, no manual. Como é que vai confessar um negócio desse? Digo, ele nem caiu. Ele só foi o quê? Engodado na sua concupiscência. Veio um desejo exagerado. Aqui para nós
Complicado, né, irmão Carlos? Mas imagina você, irmã, chegar pro varão, no auge da soberania do homem, chegar para ele, amor, seguinte, tem um negócio para conversar com o senhor, meu marido, hoje. Aí você vai falar o que você tem para conversar com o senhor, seu marido. Então, tem um rapaz lá no serviço, que ele vai assim, pronto, você não pisa mais naquele lugar. Não tem mais, acabou pra você. Tem um rapaz lá, ele já vai responder para você assim, o que tem o rapaz lá? Aí ele vai falar, então, ela vai dizer, um homem que é um homem que, como é que eu posso dizer para você que ele está ganhando a minha atenção? Ali a Maria da Penha na hora, né? Por quê? Nós não conseguimos resolver esses problemas. Se o marido confessasse os pecados para a esposa, se a esposa confessasse os pecados aos maridos, seríamos muito melhores. Você acha que não? Você acha que sim? Ó, amor, eu errei, eu fiz o que não devia, minha vida agora é assim, sabe? Eu caí nessa... Me ajuda em oração. A mulher da mesma forma. Amor, é o seguinte, tá acontecendo isso, eu falhei nisso. Me ajuda. Antes que eu caia, por enquanto eu estou sendo tentado a isso. Mas eu tenho medo que nasça esse pecado. Por quê? Nascendo um pecado, nasce a morte. Mas nós vamos indo, né? Nós vamos indo. Essa tentação, esse negócio, sabe? Esse desejo exagerado vem desse pecado que já está em nós. Você percebe que aparece a concupiscência, o desejo, e aquilo abre os nossos olhos. Mas dentro dele tem o quê? Tem um anzol de Satanás ali dentro. Tem um anzol, tá paradinho ali. Nós ficamos ali enroscados nele. Sempre pronto, sempre atento. Você pode ver isso, por exemplo, lá com Eva. Eva tinha o quê? Ela viu o fruto. Depois que ela viu o fruto, o que ela teve? Ela desejou aquele fruto. Depois que ela engodou daquilo, o que é o engodo? É o engano. Então o homem tem aquele entendimento, aquele desejo, ele cai no engodo. O que é o engodo? No engano. Qual o engano? De achar que não vai dar nada. Que não vai acontecer nada. Percebe como é? Um exemplo bem clássico que você vai entender. Nosso sistema político aí. A pessoa entra lá, aí ela dá um gatinho num valor. Ninguém percebeu. Aí ela vai dar uma mãozada no valor maior. Nossa, mas ninguém percebeu. Ou engano. Ela acha que nunca ninguém vai descobrir nada disso. Acha que não vai dar nada. Percebe que as notícias são o quê? Sempre milhões. Né? Sempre milhões. Ninguém é pego com 1.000, 50.000, 100.000. Você percebe? Você conseguiu visualizar isso? Ninguém é pego com 200.000 ou fulano desviou 300.000. Nossa, que dinheiro! É milhões. Porque os 1.000, irmão, já ficou lá atrás. Lá no começo, quando os olhos brilharam para aqueles 1.000, a isca do inimigo pegou ele. Ele só foi no engano de que nunca seria pego. Aí quando é pego, eu tenho problema de saúde. Eu não posso ficar preso porque eu tenho... É um monte de coisa que nunca teve antes. Mas esse é o assunto pontual. Deixa eu voltar aqui. Você percebe que o engano, ele vem depois depois que existe a atração, foi atraído. Logo depois de ser atraído, vem o engano de que ninguém vai ver, ninguém vai achar, ninguém vai perceber. E aí, depois de ter isso, ele acredita nesse engano, ele faz o quê? Ele comete esse pecado. Depois vem o quê? A vergonha, a separação e a morte. O que é isso? A consequência. É a consequência. Depois que ele caiu, aí ele cai em si. O que eu fiz da minha vida?
Que é isso? Por que eu fiz isso? Aonde é que eu estava com a cabeça? Como que eu achei que ninguém ia descobrir isso? Aí vem a vergonha. Aí esse homem agora acha que por bem ele está separado de Deus e ele vive dessa forma. Vive jogado, vive largado. Por quê? Porque agora ele está morto. Ele está morto, ele recebeu o preço do pecado dele, o salário do pecado dele. E aí, irmão, o que ele precisa? De um arrependimento genuíno, puro, um arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque ele ainda tem vida. Enquanto o ser humano tiver vida, Deus perdoa suas falhas, desde que feito com sinceridade. Independente de quem seja. Independente de qual foi o pecado. De onde veio? Do centro do coração do ser humano. Nós precisamos entender isso aqui. Porque nós ficamos aquele negócio. O demônio. É o Satanás. Mas agora é Deus. Deus tá me tentando demais. Deus não tenta. Deus tá me deixando em situações que eu fico... Olha, Deus me permitiu chegar aqui. Eu tenho um chegado que ele fala assim, olha, Deus está permitindo eu chegar no fundo do poço. Mas quando você olha a situação do ser humano, você fala, mas não tem mais onde cavar. Você já está no subsolo, você está nos lençóis freáticos. Você cavar mais um pouco, você acha petróleo aí, de tão fundo que está. Não tem mais de onde entrar. Deus me permitiu. Mas como é que Deus permitiu você chegar numa situação dessa? É Ele que está bebendo para você, deixando você... Não é. É Satanás que está pegando lá e pegando e colocando na sua boca. Não é. Esse desejo de bebida. Satanás é alcoólatra? Não sei. Mas essa pessoa eu sei que é. Eu nunca vi o demônio com o garfão assim, ó, parado do lado, carcando para dentro. Você já viu? Você já viu? O demônio... Deixa eu pôr uma pausa no Speed. Sexta-feira, 6 horas. Que é a hora, né? Que é a hora. Recebeu lá o vale, o negócio, né? Ele tá lá, 600, 700 com no bolso, vai pagar uma luz, uma água, comprar um arroz. Não. Vamos comprar o corote. Tá na hora. O demônio faz isso, ele para, meu expediente acabou, vou parar. Não para. Quem que para? É o ser humano. É 1h da tarde da sexta e já tá como? Com o motor fervendo, querendo jogar o óleo para dentro. O demônio não faz isso, irmão. Qual que é a função dele? Colocar os enviados dele. Aí ele vai lá. Acabou que tá tranquilo, irmão. Quer trabalhar, quer terminar o serviço e ir embora para sua casa, sossegado. Acabou que vem um... calor, hein? É uma gelada hoje. Pronto. É o gatilho. É o gatilho que aquele irmão precisa, que aquela pessoa precisa. Ele já começa a pensar no crack da latinha. Irmão. O caboclo que teve um pensamento desse, uma vida velha dessa aí, ele já começa a chorar na hora. Já começa só a imaginar agora como que vai ser. Por quê? Porque ali ele já foi enganado. Ali o pensamento dele já foi embora. Ali, irmão, só falta para ele agora o quê? Deixar nascer a criança. Deixar nascer o fruto desse pecado. Então, nós devemos ter isso em mente. Que o ser humano, ele é tendencioso para o mal. Você percebe que isso é tão sério que dificilmente as pessoas fazem... ninguém é tentado a orar. Ninguém é tentado para essas coisas. Você já encontrou algum irmão? Nossa, irmão, passei em frente à igreja, mas eu fiquei tentado a entrar lá dentro. Difícil. As pessoas são tentadas a entrar onde? Aonde não presta. Nossa, irmão, eu passei em frente a um rapaz, mas eu fiquei tentado a orar por ele. Difícil você ouvir isso. Existe? Existe sim, mas é difícil. Agora, daquilo que está lá dentro do coração humano, irmão, quanto a isso é difícil. E o problema é o quê? Deus sabe disso. Você percebe, por exemplo,
Deixa eu ver aqui, eu marquei. Gênesis 4:7, entre Caim e Abel. O Senhor diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ou saiba que o pecado já está à porta, porque o nosso coração é uma máquina disso. Ele fortalece isso a todo momento. Então, qual é a nossa reflexão nessa noite? Achar onde está a tentação. Fazendo isso, você se livrará de muitos erros, de muitas falhas, de muitas reconciliações. Tem gente que ora para reconciliação praticamente todo o culto. Por quê? É tentado por aquilo que está dentro dela. Daqui a pouco ela vai e dá luz a esse tipo de tentação e morre. Aí vai ficando fraco, vai caindo. Nós devemos fazer o quê? Senhor, não me deixa, Senhor, ser tentado além das minhas forças. Não me deixa, Senhor, cair novamente nesse tipo de pecado. Porque dentro de mim, Senhor, está ruminando isso aqui. E como é que você vence? Só tem um jeito. Lembra que eu falei que no nosso corpo há aqui a tendência para o mal? Assim que o homem peca agora, ele é tendencioso, ele não é mais um carro que anda em linha reta, ele anda oscilando para os lados. O que ele tem que fazer então? Por ouvir o evangelho, haver nele a regeneração. Se antes ele era tendencioso para o mal, ele tem que equilibrar isso. Como? Achando o ponto que o tendencia para o bem. Como é que ele faz isso? Com a regeneração do espírito. Antes esse homem afastado de Deus, tendencioso para mal, ele precisa equiparar isso. Se eu só caía para cá, agora o meu espírito me leva para cá. Amém? Primeiro ponto, regeneração, nascer de novo. O que Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Nicodemos, necessária para você nascer de novo, regenerar o espírito. Você só tem a corda que te puxa para o mal. Você precisa ligar agora a corda que te puxa para o bem. Como é que é isso? Regeneração, o seu espírito, irmão. Se o seu espírito estiver forte, você vence as tentações. Você percebe Jesus? No deserto, com Satanás, com fome, passando essas aflições, sendo tentado, mas não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em todas as áreas. Por quê? O espírito estava fortalecido, amém? Estava forte espiritualmente. Segundo ponto, esconder a palavra no coração. Salmo 119, verso 11. Primeiro, você é regenerado. Segundo, você se enche da palavra. Aonde você estiver, o Espírito Santo vai te apontar. Ele vai te alinhar. Ele vai te conduzir. Ele vai te fazer lembrar daquilo que está dentro do seu coração. Por quê? Se antes a tentação te levava para o mal, agora, deparado à tentação, a palavra te leva para o bem. Amém? Não devo falar isso. Não devo contender nisso. Não devo entrar nisso. Agora, o crente que ele regenerou, mas não escondeu a palavra, ele só tem a corda ligada. Ele não consegue ser puxado, porque não tem nele o quê? Esse nó, essa amarração que o leva para o Senhor. Regeneração e palavra de Deus. Terceiro ponto, agora esse homem, para vencer a tentação, que ele tenha o alvo que o puxa para Deus, ele deve vigiar e orar. De todas essas tentações, não, independente se Deus está provando, ou se o inimigo está tentando, ou se vem do meio do nosso coração, o que nós devemos fazer? Resistir a elas. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, fugirá de vós, como diz a palavra. Agora, como é que é isso? Vigilância e oração, mediante a palavra de Deus, amém? Você está cheio, você está alinhado, você tem a palavra, você guardou ela no seu coração. Agora você vence esses pecados. Vem a tentação, fala, não, peraí, deixa eu vigiar, mas está demais, deixa eu orar. Só vigiando, só
Não está dando? Vamos orar. Estou pecando, estou caindo, estou perdendo a batalha. Vigilância e oração. Amém? Aí você deixa de agora ser puxado para aquilo que te leva para o mal e começa a contrabalancear isso. Está vendo como é que é algo que vem de nós mesmos? Somos tentados, caímos e cometemos essas atrocidades. Por quê? Falta de vigilância no coração. Não vigiamos, não estamos atentos. Estamos caindo nos laços daquilo que está dentro de nós. E o quarto passo. Como vencer as tendências ao pecado? Andar no Espírito. Gálatas 5,16. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém, irmãos? Deu para entender que os nossos erros, por vezes você escuta, as pessoas confundem as coisas. O ser humano está lá, está caído, ele está no pecado, está no erro. Aí, ligeiramente, nós já ligamos ao quê? Fulano precisa de libertação. Mas você entende que se ele precisa ser liberto, é porque alguma coisa se apossou dele. Está nele. Ele precisa se libertar daquilo. Mas espera aí, ele não está endemoniado, não está possesso. O que ele precisa então? Não é libertação, é de arrependimento. Porque às vezes você vai orar para o ser humano, para o cidadão ali, você ora, você chora, você fala, e lá e não acontece nada. Por quê? Porque ele não está endemoniado. Ele pode estar sob influência do mal. O inimigo pode estar levando o prato para ele, mas não manifesta nada. Por quê? Porque o inimigo não está dentro dele. Por que então que ele está nessa vida? Por que ele não consegue sair? Porque o que ele precisa é de arrependimento. Senhor, recebe a minha alma aqui, Senhor. Me livra disso, me ajuda. E depois ele vai entrar na onde? Depois acabou? Não. Depois é essa luta da carne com o espírito. Vai vir a vontade, vai vir o desejo, vai vir a sedução, vai vir a tentação. E esse homem tem que fazer o quê? Resistir a isso, fugir disso. Você sabe que a falha desse ser humano que acabou de reconciliar com Deus, ele tem problemas com o vício da bebida. Evita colocar esse irmão no meio das pessoas que bebem. Para que ficar tentando o homem à toa? Para ele cair de novo, para ele voltar, para ele não resistir e voltar à tentação? Mas ele vai evangelizar lá, porque é lá que ele conhece. Põe ele em outra área. Põe um irmão que nunca teve problema com bebida para evangelizar naquela área lá. Amém? É necessário ter sabedoria para lidar com isso. Tiago começa falando no capítulo 1, do verso 2 em diante, que nós devemos ter alegria quando cairmos em várias tentações. Mas peraí, se isso fosse tão mal, por que ele fala que nós devemos ter alegria? Aí ele vai explicando, porque isso vai produzindo a paciência, a esperança, vai deixar com que aquele ser humano se torne completo, porque ele vence essas práticas, amém? Ele vence as tentações. Mas como que ele faz isso? Quando ele tem sabedoria. Você vai ver aí. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Senhor, não estou conseguindo vencer. Me dá sabedoria para vencer isso, Senhor. Me ajuda nessa área. Aí nós jogamos tudo nas costas de Deus, como se Deus fosse me fazer todo o trabalho. Irmão, Deus já fez. Já enviou o Filho dele. Em Cristo, nós temos força para vencer isso. Sabe, no Senhor, Ele nos concede graça para sobressair sobre essas tentações. E agora? Agora cabe a nós lutar. Vencer e glorificar a Deus, vencendo as tentações e vencendo os pecados. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você compreenda